essas oitavas de final da Libertadores. Para isso, 2 jogos. Já amanhã o Grêmio joga primeiro fora de casa contra o Huachipato e decide contra o Estudiantes. Então tem essa semana de Libertadores para o Grêmio nessa data FIFA. A gente tem essas 2 partidas para o Grêmio. Vamos conversar então com o Matheus Trindade, que tem informações para a gente. Porque o Grêmio joga contra o Huachipato, você chamou a atenção, Coutinho, esse é um time que não tem bons resultados em casa. O Huachipato joga em Talcahuano, botei aqui até para não errar o nome da cidade. Talcahuano, onde jogará o Grêmio. E no Chile já está meu amigo Matheus Trindade para trazer informações. Até algumas curiosidades sobre essa cidade, Matheus. O estádio muito acanhado, né, com pouca torcida, enfim, um pouquinho desse cenário que o Grêmio enfrenta nessa partida de amanhã, lembrando, no sábado aí contra o Estudiantes, a última partida em casa, né? Com o mando de campo do Grêmio, que é o que dá para fazer nesse momento. Tudo bem, Matheus? Boa tarde para você. Tá frio, hein? Tudo bem, Camila? Boa tarde a você, todo mundo ligado no Tá Na Área. Olha, outra curiosidade é que é frio, viu? 12 graus de temperatura nesse momento, mas um vento gelado, porque aumenta essa sensação de frio aqui no Chile, onde a gente está nesse momento em Talcahuano, onde o Grêmio joga amanhã pela Libertadores. Como você falou, o estádio CAP, que é o estádio do Huachipato, tem capacidade para 10 mil pessoas, é bem acanhado mesmo. Eu estive hoje pela manhã por lá e dá para ver, né? Arquibancadas muito próximas do campo, mas com uma capacidade muito reduzida, né? E a expectativa, pelo que a gente conversou com algumas pessoas do clube, é de 6 mil torcedores, né? A média, para vocês terem uma ideia, no campeonato chileno é de 3 a 4 mil torcedores. Vai aumentar um pouco isso amanhã, porque torcedores rivais, por exemplo, aí de times da capital, por exemplo, vão estar presentes nessa partida para tentar apoiar o Huachipato e tentar essa vaga às oitavas de final. Mas olha só, Camila, eu falei do frio, eu falei dessa temperatura de 12 graus, então eu quero dar uma notícia fresquinha de agora há pouco. O Grêmio postou agora há pouco no seu site oficial, a gente tem o print aí para mostrar para todo mundo que está nos acompanhando, o anúncio de Rodrigo Caio como o novo zagueiro do Grêmio. Anunciou agora então a contratação do zagueiro. Ele desembarcou na semana passada no Rio Grande do Sul, até acompanhei esse desembarque, foi na base aérea de Canoas, né, por conta da situação que a gente está vivendo ainda no estado. O aeroporto de Porto Alegre não está funcionando, ele desceu na base aérea de Canoas, ali na região metropolitana de Porto Alegre, fez exames durante os últimos dias e agora assinou esse contrato com o Grêmio até o final de 2024. E no site também tem um destaque com o estabelecimento de metas para extensão por mais uma temporada. Então é esse o contrato feito até fim de 2024, estabelecimento de metas aí com uma renovação por mais uma temporada. Zagueiro de 30 anos que estava sem clube, né? O último clube dele foi o Flamengo, desde a despedida no clube carioca em dezembro do ano passado. Ele estava sem time, agora anunciado pelo Grêmio, muito a pedido do técnico Renato Portaluppi, né? Até naquela participação que ele teve com Boleiragem com a gente no Sport TV, ele comentou isso e fez muitos elogios ao Rodrigo Caio, da forma como ele trabalha, da forma como ele atua, enfim, e que era uma peça importante, mais uma contratação do Grêmio para essa temporada. A gente lembra que há poucas semanas também o Grêmio anunciou o zagueiro Gemerson, né, que estava no Atlético Mineiro. O Gemerson se apresenta no dia 10 de junho agora com o restante do grupo de jogadores, mas só pode atuar a partir do dia 10 de julho, que quando abre a janela de transferências mais uma vez. Então, o Grêmio reforçando o sistema defensivo e ainda tem negociações com o Jeromel na possibilidade de renovar com o zagueiro até o final da temporada, né? O contrato do Jeromel com o Grêmio vai até metade desse ano. Tem algumas conversas na possibilidade de renovar até o final da temporada, então trabalhando nesse sistema defensivo o Grêmio para o restante do ano. Para fechar isso, né? O jogo de amanhã pela Libertadores tem um caráter decisivo para o Grêmio. Se vencer, tá classificado, se perder, tá eliminado. O empate aí deixa o jogo de sábado contra o Estudiantes em aberto para buscar essa classificação, precisando de uma vitória no Couto Pereira. Esse é o cenário por aqui, né, Camila? De frio, a expectativa durante o jogo, né? A bola rola a partir das 8 horas da noite no horário aqui do Chile, 9 horas no horário aí do Brasil. Expectativa de 6, 7 graus, tá se falando em possibilidade de chuva também. Então são alguns adversários do Grêmio para esse jogo de amanhã, para tentar essa classificação às oitavas da Libertadores da América. Nunca esperei ouvir um gaúcho reclamar de 12 graus, falar que tá frio, vento frio, 8 graus. Se sou eu, estava em desespero, mas você, meu amigo Matheus, está acostumado. É o friozinho do inverno também brasileiro no Verdade, sul. aqui tá frio também, só não tem esse vento, mas tá frio aqui também, viu? O Grafite hoje está vestido para 12 graus, inclusive se preparou para esse frio. Obrigada pelas informações, então, Matheus. É um cenário, né? Matheus traz pra gente. Obrigada, Matheus Trindade, pelas informações de frio, que não chega a ser tão diferente, mas claro, né?
Na hora do jogo parece um frio que... É ruim claro demais. que é desagradável. Vou falar pra você, eu vejo algumas lembranças aqui, jogo 7 da noite, né? É que aqui é 9 da noite, lá é 7. 7 da noite, 8 frio. graus, grava. Essa chuva fina, sabe aquela chuva fininha que cai? Corta, parece que tá cortando a carne. Cara, até aquecer, velho, até sair pro aquecimento, aquecer. E você tem que aquecer e concentrar e começar o jogo já aquecido. Ó, é duro, viu? É difícil. Boa sorte pro Grêmio amanhã. Intervalo de jogo, ninguém toma banho, né, Grafite? Não, intervalo tem resenha. Intervalo chega, conversa um pouco e já volta pro campo. Que se deixar esfriar. Realmente é um cenário complicado, mas enfim, acho que a questão matemática do Grêmio, a gente está vendo a situação do grupo, lembrando que todos já fizeram as suas partidas, faltando os 2 confrontos entre Estudiantes e o Huachipato, justamente contra o Grêmio, por isso 5 jogos. Grêmio enfrenta o Huachipato amanhã, portanto, se vencer vai a 9 pontos e aí define a sua primeira ou segunda colocação contra o Estudiantes na última rodada no Couto Pereira, né? Lembrando que não tem exatamente em casa para o Grêmio ainda nesse momento. Se perder, aí não tem mais chance de classificação com 6 pontos. Tá fora dessa próxima fase da Libertadores, porque aí o Huachipato, que enfrenta o Grêmio amanhã, iria 11, então a situação do Grêmio fica inviável. Ou seja, é uma partida que é para o Grêmio praticamente um mata-mata, né? É um jogo eliminatório para esse time do Renato. O empate não ainda deixa chance para o jogo em casa, para o jogo do Couto Pereira, mas de fato muito. não pode perder. Entra em campo sabendo que não pode perder, né, Grafa? A derrota em casa na segunda rodada pesa contra bastante. o Huachipato, né? Aquela derrota pro Huachipato que não estava nos planos, estava toda uma empolgação por conta do título gaúcho, né? Isso. 2 dias antes. Isso aí. E aconteceu aquilo que o Grêmio não conseguiu entrar no jogo, quando viu, tomou um gol, daqui a pouco não conseguiu marcar lá na frente e agora pesa bastante. A primeira derrota nem tanto, foi a estreia, foi com um time alternativo, mas o Grêmio lamenta muito a derrota em casa pro Huachipato. Ainda mais pelo tamanho do adversário, né? Apesar de a gente estar falando aqui do cenário amanhã, acho que a situação extra-campo talvez pese muito mais. O tempo sem treino, tudo que... as questões traumáticas mesmo para o elenco, enfim, para o clube como tudo, de toda a tragédia que enfrentou, talvez tenha mais peso do que o adversário. E deixa o Huachipato maior ainda, né? Por conta disso daí, que não é um adversário de tradição, não é um adversário forte. É o 11º colocado no Campeonato Chileno. Mas a situação do Grêmio, por conta da tragédia, o tempo de inatividade, lógico que fisicamente os jogadores já, com 2 jogos, já começam a recuperar, mas o ritmo de jogo, aquela coisa, a questão psicológica, a questão emocional dos jogadores pesa bastante, faz com que o Huachipato ganhe um tamanho que não era para ter e dificulta o jogo pro Grêmio. Eu tenho feito o seguinte raciocínio, não só pro Grêmio, mas pro Inter e pro Juventude, né? Na hora de analisar um jogo, observar. É como se a gente estivesse iniciando uma temporada, o Grêmio ficou mais de um mês sem jogar, desse um mês que ele ficou fora dos campos, 11 dias sem treinar. Então é basicamente como se você estivesse se reapresentando ali em janeiro para começar a jogar o gauchão. Mas não é a mesma coisa. Primeiro porque os adversários já estão em ritmo de jogo e são melhores, na maioria, do que os adversários do gauchão. E, em segundo lugar, porque você viveu um trauma psicológico ali. Né? Você certamente tem histórias de jogadores, de parentes de jogadores, de funcionários, de parentes de funcionários, que perderam muita coisa no temporal, perderam entes queridos. E aí você tem que sair de uma situação como essa e competir por uma vaga numa fase mata-mata de Libertadores. É claro que o torcedor do Grêmio, na hora que a bola rolar, ele vai torcer, ele vai querer que o time jogue bem. Mas pensando racionalmente, se o Grêmio não conseguir, se o Grêmio não for bem, tá tudo bem também, sabe? É o tipo de coisa que foge do controle, foge de um poder de observação ou analítico natural às outras equipes. A gente tem que ter um certo cuidado e colocar o lado humano na frente na hora de fazer essa avaliação. E até quando a gente fala esportivamente, né? Eu falei aqui algumas vezes, decide em casa, não é em casa, vai jogar contra o Estudiantes em Coritiba, vai jogar no Couto Pereira. Vai jogar fora, é em casa porque vai transformar o Couto Pereira ali no seu caldeirãozinho. O torcedor que conseguir chegar a Curitiba, enfim. Mas nesse momento até pedir para o torcedor se deslocar é impensável. É difícil de sair de Porto Alegre. Ainda não há essa possibilidade. Então não dá nem para dizer que esportivamente decide sábado a vaga em casa se passar nesse jogo. O Grêmio foi muito bem contra o The Strongest. Foi uma atuação assim... Eu fiquei muito bem impressionado, feliz de ver o time jogar daquele jeito, com organização, com intensidade, com imposição o tempo inteiro, mas a gente sabe que não vai ser o normal na maioria dos jogos. O próprio Renato falou sobre isso depois do jogo. No final de semana já não foi. Tá certo que o Grêmio jogou com um time totalmente reserva, natural por esse retorno, todo esse contexto que a gente está citando aqui. Mas é normal ter dificuldade lá, vai ser normal ter dificuldade contra o Estudiantes, mesmo com a equipe argentina já eliminada.
Então, aquilo não é o natural. O normal é o Grêmio ter mais dificuldade e pode conseguir ou não, gente. Aí é uma outra história que, infelizmente, vai ficar em segundo plano por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. No contexto, desculpa, Camila, no contexto internacional, um jogo de Libertadores, o Couto Pereira pode ser usado como a casa do Grêmio. Num jogo no contexto nacional, não. Contra o Bragantino, queira ou não, para o Bragantino, é um campo neutro. Por mais que tenha a torcida do Grêmio, para o Bragantino jogar contra o Grêmio, ou o Palmeiras for jogar contra o Grêmio, ou o Fluminense, no Couto Pereira, equilibra mais o confronto porque acaba sendo um campo neutro. Na situação internacional, não. Um time que vem de fora do país, está chegando no Brasil, sabe do que está acontecendo com o Grêmio, sabe que o Grêmio não está em casa, mas é aquele estádio que eles não estão acostumados a jogar, aquela coisa. Então, na Libertadores, eu acho que o Couto Pereira pode ser mais a casa do Grêmio. No Brasileirão, no Brasileiro fica uma coisa mais equilibrada. Um jogo, o adversário não se sente pressionado. Sim, faz muito sentido. Internacional também vai jogar as suas partidas que foram adiadas, incluindo as da Copa Sul-Americana, que teve seu sorteio hoje da próxima fase. E aí a gente lembra que a Sul-Americana tem o play-off, como chama a Conmebol, mas a famosa repescagem, né? Que a gente tem uma palavra para isso, que é justamente o confronto entre os times que ficaram na terceira colocação da Libertadores, dos grupos, então, que caíram para a Sul-Americana, que pode acontecer ao Grêmio, se o Grêmio não avançar e ficar em terceiro do grupo, né? É um desses times que cai para a Sul-Americana. A gente tem um confronto desses com... O Grêmio anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Rodrigo Caio. O contrato formalizado entre as partes tem validade de 6 meses, até dezembro, com cláusulas de produtividade e possibilidade de renovação. Em Porto Alegre desde a última quarta-feira, o defensor de 30 anos foi aprovado nos exames médicos e será apresentado nos próximos dias. Ele só poderá ser utilizado na reabertura da janela de transferências no dia 10 de julho, mesmo caso de Gemerson, ex-Atlético MG. Rodrigo Caio foi uma indicação do técnico Renato Portaluppi. A dupla trabalhou junta no Flamengo. Foi o próprio treinador a revelar que ele mesmo iniciou as conversas com o jogador sobre a possibilidade de atuar no Grêmio. O defensor não atua desde dezembro, quando ainda defendia o clube carioca. No auge, além de ajudar o rubro-negro a empilhar taças a 11, na período vitorioso desde 2019, defendeu a seleção. A principal preocupação do Grêmio é com a situação clínica do jogador. Rodrigo Caio acumula lesões nos joelhos, embora tenha passado ileso na última temporada. Curiosamente, em 2023, pouco atuou. Foram apenas 13 partidas, apenas uma a mais que o ano anterior. Desde que deixou o Flamengo, Rodrigo Caio treina por conta para manter a forma, enquanto aguarda a definição do futuro. Caso sacramente o negócio com o Grêmio, disputará vaga com Jeromel, Kahneman, Gemerson, Rodrigo Eli, Natan e Gustavo Martins. Rodrigo Caio é o 11º reforço do Grêmio para a temporada. Antes, o clube gaúcho já havia contratado Marchesin, Dodge, Soteldo, Diego Costa, Duqueiroz, Mike, Pavon, Rafael Cabral e Edenilson.